Meu nome é Rebeca Meu nome é Marjorie. e nós estudamos na escola Instituto 15 de Agosto e a gente precisa fazer uma entrevista para a aula do professor Márcio de Intermática sobre programação e sobre o programador. Muitas profissões na área de tecnologia têm chamado a atenção de vários jovens nas últimas décadas, e a profissão de programador ou analista de sistemas é uma delas. Basicamente, o programador ou analista de sistemas desenvolve, projetam e implantam o quê? Oi, Rebeca. Oi, Marjorie. Obrigado pelas perguntas, porque a gente fala de um assunto que a gente gosta bastante. Bom, programadores e analistas de sistemas, eles na verdade criam um conjunto de regras para que a máquina, o hardware, obedeça e faça alguma ação, ok? Se for para o sistema web que seja vinculado à internet, se for offline que também faça com que o teu computador haja, enfim, para resumir, independente do ambiente, o que eles fazem é um conjunto de regras e ordens para que o hardware, que é o computador, opere e faça aquilo que a gente precisa. No caso do programador web, este fica responsável por desenvolver sistemas e aplicativos que serão usados no ambiente da internet. Você poderia falar um pouco desse ambiente? Bacana essa pergunta. Se tratando de desenvolvedores web, tá? O web hoje, de uma forma mais simplista, a gente pode falar a própria internet, né? World Wide Web. A gente está falando da internet mundial. Os desenvolvedores de web hoje são os desenvolvedores que fazem o conteúdo mais democrático que possa existir. Aqueles que desenvolvem conteúdos offline, ou seja, fora do ambiente web, eles fazem programas que vão servir a uma empresa naquele ambiente sem praticamente se comunicar com ninguém, sem dividir aquele conteúdo com os outros. Já o desenvolvedor web, ele pode ser consultado, ele pode ser também ajudado de uma forma universal, multinacional. Então, o que desenvolve-se na web hoje é um conteúdo tão democrático que ele pode ser acessado pelo mundo inteiro. Diferente daquele que desenvolve um conteúdo offline, não deixa de ter importância, mas, sem dúvidas alguma, esse desenvolvedor que desenvolve conteúdos offline, que não é web, ele pode nunca ser conhecido. E o desenvolvedor web é um cara bem diferente. Ele pode ser conhecido em qualquer canto do mundo pela obra-prima dele. Qual é o perfil do programador em relação à sua formação? Sem qualquer dúvida, eu posso te afirmar que o perfil de um programador é um cara que gosta primeiro de exatas, de números, é um sujeito que gosta de se apegar a detalhes, perfeccionista, porque na programação não existe mais ou menos, ou é ou não é. Lembra? A gente ensina a máquina a fazer alguma coisa? Uma ordem tem que ser dada com perfeição, porque a máquina simplesmente não conclui nada, né? Não tem o bom senso que tem os seres humanos. Então, você tem que gostar de número, você tem que ser minucioso, você tem que ser um cara que tenha paciência e atenção. Mas, em se tratando da sua parte escolar, goste de números, goste de problemas da parte exata e você está num caminho aí curto para se tornar um programador. O que é preciso para trabalhar como programador? Olha, para vocês que querem trabalhar como programadores, eu recomendo fortemente que se estude muito. E um perfil importante que vocês precisam ter é daquela pessoa que nunca vai aceitar ficar parada e achar que o assunto do que ela trata está esgotado. Se você não gostar de se atualizar, se você não gostar de se relacionar com pessoas para saber mais do que esse mercado, as novidades desse trabalho, eles têm todos os dias, você vai ficar para trás rapidamente. Então você precisa ser uma pessoa que gosta de se relacionar com outras pessoas,
que se atualize, que estude constantemente e, como eu já disse na outra resposta, que goste de números, goste da parte exata, de exatidão. Afinal de contas, o computador se resume em combinações binárias, 0, 1, 0 e por aí vai. Você não tem muita opção, ou é ou não é, ou estuda ou não estuda, e não vai ser programador. Você poderia explicar um pouco sobre linguagens back-end e front-end? Front-end e back-end, legal. Uma das coisas que eu esqueci de responder para vocês na questão anterior, que você precisa saber para ser um programador, tá aí, ó. Em inglês eu esqueci de mencionar, olha que bacana. Front é a parte frontal, é a parte da frente, back é a parte traseira, né? Para eu tentar explicar isso para vocês de uma forma bem didática, o que eu vou dar como exemplo? Imagina uma padaria. Os balconistas, o pessoal que está ali na frente para te atender, para te receber, eles são o front-end. É o pessoal que está ali para saber os seus interesses, o que você quer, o que você precisa e te servir. E aí você diz, eu quero 10 pãezinhos. Eles falam, não vai levar o leite? Não vai levar o queijo? Então, eles estão ali para colocar mais necessidades para você, mas para se relacionar você, que entrou pela porta da frente, você é o usuário que está procurando algo. E o pãozinho está ali por quê? Porque teve alguém lá por trás, lá nos bastidores, né, na parte traseira, que fabricou esse pãozinho. Teve alguém outro que comprou a farinha, teve alguém que fez o preço, o custo dele. Então esse é o pessoal do back-end que está por trás dos bastidores. Tá lá o dono, tá lá o padeiro, tá lá todo o pessoal para produzir isso, para providenciar o produto que lá na frente que a gente recebe vai ser fornecido para você, com aqueles seus interesses. Produto esse que pode ser uma informação, pode ser um produto físico, o que quer que seja. Então, são dois ambientes que se conversam e que o objetivo deles é atender você, usuário, que veio pela web. O mercado de trabalho para os programadores tem sido muito promissor e é crescente nos setores privado e público. Do que depende o sucesso na carreira? Eu diria que essa questão é um resumo de todas as outras que nós falamos aqui. Para você ter sucesso, você ser um bom profissional, você precisa de paciência, muito estudo, dedicação, uma mente que entenda dados e parte exata, como eu já disse, combinações binárias, combinação de 1 e 0. Nós temos que começar a enxergar além do mundo físico, daquilo que se vê como verdadeiro. Não é à toa que eu tenho uma tela aqui atrás que se refere àquele filme Matrix, porque é bem isso. Se você não pensar além daquilo que você toca, você não consegue desenvolver absolutamente nada. O que é o software? Ele é algo que não se toca. São conjuntos de linhas de programações que ordens expressas para uma máquina realizar um trabalho, né? Então, se você não tiver a mente clara do seu objetivo, das ordens que você precisa dar, da paciência que você precisa ter, das línguas que você precisa aprender, mas o inglês é uma língua universal nas programações, e muito estudo e relacionamento interpessoal dentro do seu meio, nada acontece para você. Eu te diria que para aproveitar todas as oportunidades, você precisa disso tudo. Afinal de contas, não adianta ser um grande programador, mas não abrir a boca, não falar com ninguém, não se relacionar. Você precisa viver, embora você controle máquinas, você dê ordens exatas para máquinas, o mundo real nosso aqui, você precisa se relacionar com pessoas. Aí, sendo um bom profissional e uma boa pessoa, sucesso na certa. Hoje você saberia dizer se os empregadores têm procurado por pessoas do sexo feminino para preencher as vagas de suas empresas? Ou ainda é uma profissão mais voltada para o público masculino? As mulheres vão dominar o mundo. Não tem setor hoje que a mulher não atue. Bem verdade que a cabeça do homem, a forma do raciocínio do macho, isso eu estou falando macho porque se refere a toda a criação. Na verdade, a gente está falando de animais racionais e irracionais, vamos dizer dessa forma. O homem é muito objetivo. O homem é o caçador.
Então, assim, para o que diz respeito à programação, aquela coisa exata de 1 e 0 para ele é perfeito. A mulher gosta mais de flexibilizar as coisas, mas, como tudo, a mulher se adapta, né? Então eu diria que hoje o número é gigantesco de mulheres no mercado, até porque dentro da programação você tem programações criativas, são visuais, você tem som, você tem, enfim, uma série de atividades dentro do programa que não é somente programar, você tem também todo um conjunto de informações que vai estar inserido dentro de um programa. Agora, pode ter certeza, as mulheres estão chegando firme e a rapaziada precisa ficar esperta aí, tá bom? Às vezes tudo para de funcionar, você procura daqui, procura dali, algo que tenha feito, mas nada. E depois de horas você descobre que deixou um ponto e vírgula em algum lugar que não deveria, ou esqueceu algum outro símbolo. Você acha que essa profissão exige paciência e concentração como requisitos básicos? Paciência e concentração? Óbvio, a gente já falou disso. Mas não só isso. Um programador precisa de organização. Se ele não for organizado, pode esquecer. Não tem como ele saber aonde ele está. Não sei se tiveram a oportunidade de ver linhas de programação, por exemplo. Imaginam vocês quantos milhões de linhas de programação existe no Windows? Imagina se no momento que ele vai colocar para rodar esse programa, ele percebe uma falha, ele identificou onde é, e ele tem que voltar nas linhas de programação, ele não se organizou para dizer aquele bloco de programação, de linhas, o que ela está fazendo. Se ele não fez isso, ele pode até ver onde acontece o problema, mas ele não sabe localizar onde está a falha naquelas linhas, ele não acha mais. Então, criatividade, paciência, dedicação, estudo, organização. E isso é difícil de aprender em alguma escola, né? Então, a palavra de ordem para mim, de um bom programador, é organização, além da paciência e dos outros pré-requisitos. Isso a gente já tinha discutido. Financeiramente, essa profissão garante, além de um bom rendimento, condições para você continuar estudando e se atualizando? Bom, se essa profissão é bem remunerada, ou se dá para viver bem dela, para continuar estudando, se aperfeiçoando, eu digo assim para vocês: conhecem Bill Gates? Conhece Larry Page? Eles são programadores, na essência. E eles inventaram uma solução. Na verdade, o que todo programador precisa pensar é o seguinte: alguém tem um problema. Se você resolver, você precisa ser remunerado por isso. Ponto final. Lá antes do Windows, as pessoas tinham o sistema DOS, que era todo digitado, era um grande problema. Foi lá o Bill Gates e simplesmente fez o Windows. Dá dois toquezinhos na janela e você entra para dentro da casa, né? Foi isso o resumo dele. Bate na janela e cai para dentro. Então ele fez de uma coisa tão simples algo multimilionário. Então, assim, como um simples programador que vai viver feliz fazendo o que gosta, você vai ser remunerado. Faz o que você gosta e você vai ser bem remunerado. Faz bem feito e você vai ser bem remunerado. Ajude as pessoas a resolverem seus problemas e você vai ser remunerado e reconhecido. Então pode investir na carreira. Se você tem essas características que a gente já discutiu, vai fundo. Boa sorte para todos vocês. Boa sorte para essa moçada, essa rapaziada que está curtindo essa programação, entendendo esse mundo virtual. Ele é o futuro. Beleza? Tudo de bom para vocês e boa sorte mais uma vez.